Moto X Style é o último lançamento da Motorola para o mercado consumidor. Anunciado juntamente com o novo Moto G e o Moto X Play, esse aparelho veio para assumir o posto de smartphone top de linha da marca. Seus principais destaques são o design arrojado, um bom desempenho e uma câmera de qualidade. Mas será que o Moto X Style é um bom substituto para o Moto X de segunda geração? É isso que você confere agora em mais uma super análise do Tecmundo. Em seus novos aparelhos, a Motorola unificou o design e manteve a mesma identidade visual. A parte traseira é a maior prova disso, já que os três últimos lançamentos possuem um detalhe que acomoda a câmera, o flash e o logotipo da marca. O modelo que recebemos para análise possui uma tampa traseira em silicone com uma leve rugosidade na diagonal que favorece a pegada. Mas é na parte da frente que estão as novidades. Agora o sucessor da linha Moto X tem áudio estéreo, o que é uma bela adição para aqueles que curtem jogar e assistir filmes pelo smartphone. Além disso, o Moto X Style também tem um flash frontal, uma novidade ideal para os amantes de selfies. No geral, o aparelho possui uma construção bem robusta. Apesar de ser grande, ele oferece uma experiência bem agradável ao ser utilizado com uma mão. Além da tampa traseira em silicone, a personalização através do Moto Maker permite que o Moto X Style receba um acabamento em couro ou madeira. Ainda é possível mudar a cor da parte da frente, o detalhe traseiro e adicionar uma gravação e saudação. Estamos diante de mais um display que pode gerar alguma polêmica. Assim como aconteceu no Moto X Play, o novo top de linha da Motorola abandonou a tela AMOLED de seu antecessor e deu lugar à tecnologia LCD TFT. Esse tipo de display tem um custo de fabricação mais baixo e representa um evidente retrocesso em relação ao Moto X de segunda geração. Apesar de ser possível perceber alguns problemas com esse tipo de tela, como o baixo contraste e um branco um pouco estourado, o display apresenta uma qualidade razoável e o painel TFT não deve comprometer a experiência dos usuários. O tamanho de 5,7 polegadas é perfeito para vídeos e jogos, o que orna muito bem com a resolução Quad HD. A proteção Gorilla Glass 3 ainda deve ajudar a proteger o display de riscos e arranhões. A interface da Motorola se destaca novamente por trazer a versão pura do Android. Equipado com a última versão do Lollipop, o Moto X Style oferece bastante fluidez e poucos apps próprios pré-instalados. Ainda há a garantia de atualizações rápidas para o SO assim que elas forem disponibilizadas. O Moto X Style apresenta um desempenho bastante satisfatório. Equipado com um hardware robusto, o smartphone é capaz de rodar com tranquilidade jogos pesados, como GTA, Nova 3, Need for Speed, Homem-Aranha e muitos outros. Também não podemos reclamar do desempenho multitarefa, já que o Moto X Style consegue dar conta de vários apps rodando ao mesmo tempo. O armazenamento interno de 32 GB é mais do que suficiente e ainda é possível expandir isso com cartão microSD. Redes sociais, mensageiros e apps de notícias e produtividade também rodam numa boa. Porém, alguns consumidores podem se decepcionar ao saber que o Moto X Style perde por seu antecessor e concorrentes diretos em alguns testes de benchmark. Isso provavelmente se deve à utilização do Snapdragon 808, estratégia da Motorola para evitar o poderoso e esquentadinho Snapdragon 810. A Motorola parece estar realmente aprendendo a entregar boas câmeras em seus smartphones. Assim como aconteceu no Moto X Play, as fotos capturadas com o Moto X Style apresentam uma boa qualidade. Em ambientes bem iluminados, o aparelho se sai muito bem, criando fotografias equilibradas e com uma boa definição. Fotos escuras têm uma leve granulação, mas os resultados ainda são satisfatórios. O aumento de resolução resultou em imagens bem maiores do que as oferecidas por seu antecessor. A câmera frontal também merece elogios por causa de sua qualidade. O destaque vai para o flash, que dá uma mãozinha para selfies em lugares não muito bem iluminados. Vale mencionar que a Motorola manteve a opção prática de ativar a câmera com o chacoalhar do aparelho. Na bateria está um dos pontos nos quais a Motorola não acertou com o Moto X Style. Apesar de possuir uma grande capacidade, a bateria não consegue dar conta do alto consumo e aguenta apenas 8 horas de uso moderado. Para muitas pessoas, isso não vai ser o suficiente para um dia inteiro.
No teste de estresse, o smartphone começou a pedir socorro antes de completar 6 horas de uso. Mas a Motorola merece elogios por causa do carregamento turbo, capaz de oferecer horas de bateria com apenas alguns minutos de carga. O áudio é um dos pontos nos quais o Moto X Style mais se destaca. Graças ao som estéreo, o aparelho apresenta uma boa qualidade sonora para reprodução de músicas e vídeos. Por causa dos detalhes metálicos nos alto-falantes, o som não fica abafado quando o smartphone está em uma superfície plana. Os fones de ouvido são os mesmos desde o Moto X de segunda geração, um acessório bonito, funcional e de boa qualidade. O Moto X Style é um smartphone que tem de tudo para ser um aparelho de sucesso no mercado brasileiro. Um hardware potente, design arrojado, grande personalização através do Moto Maker, boa qualidade sonora e câmeras de qualidade são os principais destaques. Nem mesmo a bateria e a tela são capazes de minimizar esses aspectos positivos. O verdadeiro problema do Moto X Style é o seu preço de lançamento. Vendido por quase R$ 2.500, é difícil entender como a Motorola espera que ele faça sucesso. É provável que esse valor baixe após o lançamento, e se cair para casa dos R$ 2.000, o Moto X Style passa a ser um aparelho que compensa o investimento. No geral, esse é um ótimo smartphone e deve agradar os consumidores que apostarem no novo top de linha da Motorola. Não deixe de conferir esta super análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo.